Olá, refrigerista, eu sou o André Lago, o seu instrutor de refrigeração comercial. Nesta aula, nós iremos ver como montar uma câmara frigorífica modular. Essa câmara frigorífica, ela é para produtos congelados e produtos resfriados, é uma câmara conjugada. Esta câmara conjugada, ela é em material de EPS, poliestireno e a chapa que envolve esse material é de aço pré-pintado em epóxi branco. Nós temos também algumas dicas aqui para montar a câmara e colocar primeiramente o piso, que é do mesmo material. Não podemos esquecer de verificar primeiramente o local onde será montada a câmara frigorífica. Não deve ter nenhuma interferência, o piso tem que estar regular, nivelado. E como aqui nós estamos no laboratório e nós iremos montar uma câmara operacional, nós utilizaremos o próprio piso, painel, como base de material isolante. Para a montagem da câmara frigorífica, nós vamos dar uma checada no material, nas placas termopainéis que está aqui para ser montada. Agora eu vou apresentar para vocês o tipo de painel e a sua espessura. O painel ele tem uma medida padrão, que é de 1.150 milímetros de largura, e o comprimento é conforme o projeto, e a espessura vai definir se é uma câmara para produtos congelados ou produtos resfriados. Vamos checar a medida da espessura dos painéis? Eu estou com uma ferramenta para medir a espessura do painel. É uma trena métrica para a gente obter a medida da espessura desse painel. Nós temos um painel em EPS, chapa pré-pintada branca em epóxi, e agora nós vamos verificar a medida da espessura do painel. Para este primeiro painel, nós temos 100 milímetros de espessura. Vamos destinar este painel para a câmara de resfriados, produtos resfriados. Já o painel de baixo, nós temos a espessura de 150 milímetros. É o mesmo material, em EPS, o isolante térmico, com chapa pré-pintada branca. Este painel vai estar destinado à câmara de produtos congelados. Agora vamos verificar as medidas do local onde iremos montar a câmara frigorífica. Vamos até o local verificar essas medidas? Com o auxílio da trena, vamos checar as medidas necessárias para a montagem da câmara. Primeiramente, para esse projeto de montagem de câmara, nós reservamos esse local, piso nivelado, sem nenhuma interferência e com as medidas necessárias para que a câmara fique posicionada. Vamos medir. A câmara tem uma largura de 2 metros ou 2.000 milímetros. O comprimento total das duas câmaras, 4.600 milímetros. Comprimento lateral, onde serão alocadas duas portas frigoríficas. Para as medidas internas, na medida que nós montarmos a câmara, eu vou posicionar a divisória que separa entre as duas câmaras, produtos resfriados e produtos congelados.
Para fazer a movimentação dos painéis para a montagem da câmara frigorífica, necessita de auxílio. Eu estou com um professor me auxiliando no transporte dos painéis para a montagem da câmara frigorífica. Não esquecer do EPI, uma luva de proteção, porque nós estamos trabalhando com material que pode vir a cortar. E para o transporte, certificar que nós estamos trabalhando numa região com piso plano, tá? Vamos levar até o local da montagem da câmara. O primeiro piso já está no local. Esse painel térmico, o encaixe é junção macho e fêmea, que se aloca perfeitamente para dar uma perfeita vedação. Vamos posicionar o próximo painel do piso. Para facilitar a montagem, quando eu fiz as medições do piso, comprimento lateral e largura da câmara, eu fiz uma demarcação no piso para colocar as placas termopainéis de uma forma que a câmara fique centralizada. A alocação dos dois painéis, um painel com encaixe fêmea e o encaixe macho. Com os dois encaixes alocados, após a montagem dos demais painéis, eu farei a vedação do piso. Como a câmara é um compartimento fechado, isolado, para ter acesso internamente à câmara, nós vamos ter duas portas posicionadas na câmara de congelados e na câmara para produtos resfriados. Para isso, o piso e as paredes laterais da câmara, o contato entre os painéis deverão ser de isopor com isopor, o EPS com o EPS. Então nós vamos fazer um corte em toda lateral, em toda extremidade, o perímetro da câmara, para garantir que o isopor fique diretamente com o painel. Uma vez o piso posicionado no local onde será montada a câmara frigorífica, as duas câmaras frigoríficas, nós vamos necessitar de fazer um corte no painel de piso para que o frio interno não passe para a chapa externa do painel, provocando assim uma possível condensação, que é o ponto de orvalho. Esse procedimento é chamado break, ou barreira do frio, tá ok? Para isso, nós vamos utilizar uma ferramenta de corte, uma tico-tico, com uma lâmina em aço. Para realizar o corte no painel, temos que estar com o EPI, luvas de proteção, óculos de segurança. No caso, o meu óculos ele é de grau, então eu uso já o óculos próprio. Uma trena para eu medir o tamanho do corte que eu irei fazer, e eu estou usando um lápis para fazer essa marcação, tá ok? Vamos até o painel dar uma verificada na marcação que eu fiz. Como a parede que vai ser utilizada para dividir as câmaras, eu tenho painel de 150 milímetros e de 100 milímetros. Pela demarcação, eu estou fazendo um corte de 70 milímetros de largura. Esse corte tem a finalidade de remover a chapa, impedindo que o frio saia
interno da câmara para a parte externa. Com auxílio da tico-tico, eu vou iniciar o corte no painel. O corte será feito em toda a extremidade do perímetro da câmara. Vou remover a primeira chapa. Essa chapa ela é descartada, tá? Ela vira sucata, não tem uso. Tomar cuidado com as rebarbas que ficam na chapa, que ela pode vir a cortar. Então, descartar essa peça. E detalhe, o objetivo do corte é exatamente para deixar o EPS à mostra, onde o painel de parede vai ser fixado sobre o isopor. Darei continuidade ao corte do painel e mostrarei para vocês o vão livre da porta. Percebam que eu fiz o corte na lateral frente da câmara. Esse corte teve um intervalo para ter continuação. Esse intervalo que permaneceu a chapa no piso tem 800 milímetros de largura. Perfeito? Este é o valor do vão livre da porta para adentrar ao compartimento de produtos congelados. Depois de ter feito o corte de interrompimento em toda a parte do piso, nós vamos iniciar o processo de montagem dos painéis de parede. Então nós temos aqui um painel já cortado na medida. Esta medida, ela está com 700 milímetros. Há uma necessidade de interromper o painel que fica a 90 graus da parede do fundo, do painel do fundo. Por quê? Porque a ponte térmica, o termopainel vai ficar frio e a tendência desse frio percorrer pelo painel e condensar na parte externa. Então eu vou marcar o ponto que eu vou fazer o interrompimento deste painel. Após o interrompimento do painel, na parte lateral, nós vamos agora encaixar o painel do fundo, que receberá em seguida uma camada de mastique e uma cantoneira de vedação. Bem esse ponto aqui, ó. Eu costumo cortar um pedaço de cantoneira, uma seção de cantoneira para poder fixar o painel e auxiliar na estrutura da câmara. Como nós já estamos vendo, eu já tenho um no piso, onde eu já fixei. O painel ele tem 15 centímetros, 150 milímetros.
E esse painel de 150 milímetros, ele tem que ficar alinhado e no prumo com o 90 graus da outra parede. Então, nós vamos fixar esta chapa no painel. A fixação é feita com arrebite de repuxo no painel. Esta é a posição que o painel vai ter que se permanecer. Após fixarmos os painéis, nesta posição de frente para a porta, haverá um forçador de ar, um evaporador, onde esse evaporador ele tem uma bandeja para drenar a água condensada do ar úmido dentro da câmara. Para isso, nós vamos ter que perfurar o painel, fazer um furo e vir com uma mangueira para drenagem dessa água. Para isso, eu vou marcar o ponto certo no centro do painel, numa altura correta pelo evaporador que eu vou estar utilizando. Então, eu tenho uma medida de 1,10 m, 1,10 m de comprimento para 500 milímetros de altura. Neste ponto, eu vou executar um furo. Vou fazer um furo para passar a mangueira do dreno. Tá ok? O furo aqui, ele vai ter aproximadamente 1 polegada, a medida do furo. Para isso, eu vou utilizar uma serra-copo. É esta ferramenta, serra-copo, para fazer o corte perfeito para passar o ponto de dreno. Vou realizar o furo para passar a mangueira de dreno no painel. Como foi feito e marcado o ponto onde perfura-se o painel, eu passei o dreno para o escoamento de água do evaporador e nesse furo nós utilizamos uma ferramenta chamada serra-copo. Eu tenho outro painel que eu vou necessitar de fazer o furo para passar a outra mangueira para drenagem de água do compartimento de resfriado. Para isso, eu vou utilizar uma broca escalonada, que é esta ferramenta, para fazer o furo no painel. Uma ferramenta muito utilizada para você que quer se aperfeiçoar e utilizar ferramentas de ponta. Eu já fiz a marcação no ponto que vai sair a mangueira do dreno e eu vou iniciar o processo de corte, de furo, com a broca escalonada. Conforme feito o furo na medida adequada para passar a mangueira de dreno, agora eu tenho a necessidade de fazer o furo do lado oposto do painel. Após ter utilizado a broca escalonada para fazer o furo no painel, para passar a mangueira de drenagem, nós vamos agora posicioná-la até o ponto que ela vai chegar no evaporador, que será instalado aqui nesta câmara. Aproximadamente 60 centímetros de mangueira já é o suficiente
para fixar ao evaporador. Desta forma, pessoal, já está feito os 2 pontos de drenagem da montagem das câmeras frigoríficas. Vimos nessa aula de que forma montar o piso da câmara frigorífica, piso, painel em um chão nivelado, o interrompimento dos painéis para evitar o ponto de orvalho após o término da montagem e já colocamos os painéis da parede do fundo, onde já fixamos as mangueiras de drenagem do condensado dos evaporadores que serão instalados na câmara. Esta foi a aula de hoje e na próxima aula colocaremos a frente da câmara e fixaremos as portas frigoríficas. Até a próxima!